Olá, sejam bem-vindos ao canal. E se eu te dissesse que algumas das coisas que você ouve na igreja todos os domingos simplesmente não estão na Bíblia? Isso é mais comum do que você imagina. Muitas vezes nos acostumamos com frases de efeito e tradições humanas e paramos de questionar se o que ouvimos é de fato a verdade de Deus ou apenas uma mentira bem embalada. Hoje vamos atravessar a névoa da tradição e iniciar uma jornada do engano ao discernimento através das Escrituras. Vamos desmascarar mitos populares que podem estar sufocando a sua fé. A névoa da tradição e o perigo do antropocentrismo. Com o tempo, ideias repetidas dentro das comunidades passam a ser tratadas como mandamentos divinos. O problema é que essa religiosidade não liberta. Ela cria cristãos cheios de culpa e medo por regras que Deus nunca estabeleceu. O ponto central de todo engano é sempre o mesmo: colocar o homem no centro. Quando as nossas necessidades e ideias ocupam um lugar que deveria ser apenas de Deus, tornamo-nos vulneráveis. Então vamos avaliar alguns mitos. Mito 1. Sucesso financeiro é aprovação divina. O primeiro mito é uma lógica tentadora. Se você prospera, Deus te aprova. Se sofre, há pecado ou falta de fé. Mas essa teologia cria uma fé superficial e materialista. A realidade das Escrituras é bem diferente. Vejamos a história de Jó. Era um homem íntegro e temente a Deus, e mesmo assim perdeu tudo. Seus próprios amigos demonstram o perigo desse mito. Ou Lázaro, que era o mendigo da parábola de Jesus, mas era justo e morreu na miséria. Mas seu destino final foi o céu, mas o rico foi parar no inferno. Se sucesso financeiro fosse garantia de aprovação divina, não seria o exato oposto o apóstolo Paulo. Ele escreveu em Filipenses: sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. E pode observar que onde mais se prega esse mito, mesmo que de forma disfarçada, é justamente onde mais se prega sobre ofertas como moeda de troca para alcançar mais dinheiro. Portanto, muito cuidado. Mito 2. Nossas palavras podem decretar a vitória. Você já ouviu alguém dizer eu determino ou eu decreto? Isso confunde fé com pensamento positivo e oração com magia. Não estou dizendo que não existe oração de poder, mas as igrejas começaram a tirar a soberania de Deus e colocar no homem que está falando, gerando engano nas ovelhas. Tiago é muito claro sobre isso. Em vez disso, deveríeis dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Até o próprio Jesus, no momento mais angustiante de sua vida no Getsemane, disse: contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Vou além. Você sabia que sua fé não tem poder? Pois é, não é sua fé nas palavras que vai proferir que tem poder. Quem tem poder é o objeto de uma fé verdadeira, o próprio Deus. Portanto, tenha fé que Deus vai fazer se Ele quiser. Então, quanto mais sua oração estiver alinhada com a vontade e o propósito de Deus, mais ser o resultado da sua oração. Não porque você decretou ou fez uma oração aos berros, mas porque sua oração está no centro do propósito de Deus e Ele vai honrar o seu propósito. Mito 3. A graça como licença para o pecado. O terceiro mito é a graça suavizada. Líderes que, para não perder membros,
chamam pecado de erro, deslize ou apenas fragilidade humana. A igreja vira um clube social, mas a graça bíblica não é uma licença para pecar, é o poder para vencer o pecado. Paulo nos confronta em Romanos. Que diremos, pois? Continuaremos no pecado para que a graça seja ainda mais abundante? De modo algum. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? O perdão é real, mas exige confissão e arrependimento sincero, não para ser salvo, mas amor e gratidão a Deus. Mito 4. Questionar líderes é rebeldia. Finalmente, o mito do líder intocável. Usam o versículo: não toqueis nos meus ungidos para evitar qualquer prestação de contas. Isso abre as portas para o abuso espiritual. A Bíblia nos encoraja a sempre conferir as Escrituras para confirmar se o que seu líder disse está alinhado com a palavra de Deus. Até quando tiver profecias, é importante confirmar se veio de Deus ou não. O próprio Paulo confrontou Pedro publicamente por sua hipocrisia em Gálatas. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Discordância respeitosa baseada na Bíblia não é rebelião, é maturidade espiritual. Qual é a raiz de todo esse engano? A falta de hábito de estudar as Escrituras pessoalmente. O resultado são pessoas presas a uma religiosidade que não cura, não transformar. Mas como podemos desenvolver discernimento para não ser enganado? Como você pode fazer isso hoje? Não basta ler, é preciso estudar com intenção. Ore por sabedoria antes de tudo. Peça ao Espírito Santo para iluminar seu entendimento. Analise o contexto, quem escreveu, para quem, qual o propósito. Compare Escritura com Escritura. A Bíblia interpreta a si mesma. Um texto completa outro. Nunca isole um versículo. Use ferramentas, dicionários bíblicos, comentários de estudiosos respeitados e diferentes traduções são seus aliados. O objetivo final de conhecer a Bíblia não é ganhar debates ou criticar pessoas. É ser transformado pela palavra de Deus. Deus não é para ser entendido, pois um Deus que pode ser entendido não é um Deus infinito e absoluto. Deus é para ser conhecido. Ele quer se revelar para você. Uma fé baseada na palavra produz intimidade real com o Criador, liberdade da culpa e um caráter moldado à imagem de Jesus. Lembre-se das palavras de Jesus em João: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se este vídeo abriu seus olhos de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa de liberdade espiritual. Inscreva-se para continuarmos nessa jornada pela verdade. Que o Senhor te abençoe.